Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Preparados para a atividade de hoje? Hoje nós vamos ter uma atividade de língua portuguesa no Aprender Sempre, na página 55, e depois uma atividade de história no livro Apis, nas páginas 98 e 99. Vamos lá? Então vamos. Página 55 do Aprender Sempre. Aula 4, estudo sobre uma ave brasileira. 1. Leia a ficha técnica sobre o tucano. Tucano. Localização: florestas da América do Sul e América Central. Características físicas: bico grande e oco, mas não é forte. Tem 2 dedos virados para frente e 2 para trás. Alimentação: frutas, insetos, pequenas presas como perereca e lagartos, filhotes de outras aves e ovos. Filhotes: a fêmea bota de 3 a 4 ovos e o período de incubação é de 18 dias. Curiosidades: a fêmea e o macho trabalham nos ninhos, que são feitos em ocos de árvores. A fêmea choca e o macho alimenta os filhotes. E do lado nós temos a imagem do tucano e logo abaixo a fonte. Então essa ficha técnica, pessoal, conta um pouquinho mais sobre o tucano, onde ele vive, o que ele come, como que ele se cuida, como que os pais cuidam dos filhotes. Pensando nisso, 2. A partir das informações da ficha técnica, escreva uma legenda para a imagem abaixo. Então, para a gente escrever uma legenda, primeiro a gente vai entender a imagem e depois a gente vai procurar a informação aqui na ficha, que aí a gente vai completar essa legenda. Então vamos dar uma olhada, ó. O que a gente consegue ver aqui? Nós temos 2 tucanos. Esse tucano aqui é igual a esse? Não é, né? Ó, esse daqui a gente vê que ele é menor, o bico ele não é colorido. Então o que a gente pode falar? Ele é um filhote. E esse daqui, ó, a gente vê que é o adulto. Na boca dele a gente vê que tem um alimento. E agora, vamos pensar. A legenda, a gente vai descrever o que está aqui, que provavelmente é o adulto dando comida para o filhote. Mas vamos lembrar da ficha técnica. Qual dá comida para os filhotes? Quando a gente vai escrever uma legenda, a gente tem que colocar umas informações a mais. Então, por exemplo, aqui fala qual tucano que alimenta os filhotes. Por exemplo, se é a fêmea, se é o macho. Então, na hora de escrever a legenda, essa informação você pode colocar. Então, você vai descrever o que está acontecendo, colocando a informação aqui da ficha técnica sobre quem que alimenta os filhotes. Agora, pessoal, página 98 do livro Apis, capítulo 5, Povos das Américas e da África. Para iniciar, você sabe qual é a importância da terra para os povos indígenas? Leia o texto. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como a terra era importante para os povos indígenas, lembrando que eles eram os povos que aqui viviam no Brasil antes da invasão dos portugueses. Primeiro, só nos índios vivíamos nessa terra. Os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Tinha índio morando na beira do mar, tinha índio morando na beira do rio, tinha índio vivendo nas matas, tinha índio vivendo nos campos. Nós sempre conhecemos todos os caminhos e todas as águas de nossa terra. Nossa gente vivia feliz, não tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é a nossa vida. Paulo Início Dias D., Paula Luiz Gouveia D., Amarante Elizabeth, História dos Povos Indígenas, São Paulo, Cime Vozes, 1982. E ao lado nós temos uma imagem de indígenas do povo Sataré-Maué brincando em Igarapé, na região de Manaus, no estado do Amazonas, em 2014. Então a gente consegue perceber, pessoal, pelo texto e pela imagem, a ligação que os povos indígenas têm com a terra, porque é dela que eles tiram alimento, é dela que eles usam, por exemplo, para se refrescar, no caso. Eles usam da natureza para se refrescar, às vezes como proteção, para eles olharem e verem se tem algum predador, procurarem alguém que às vezes pode estar perdido. Então a terra para eles era o que unia as tribos, era o que
era literalmente a vida. Abaixo nós temos duas perguntas que a gente vai responder na frente. O que significa a frase "a Terra é a nossa vida"? O professor falou na explicação de onde que surgiu essa frase, é só voltar na explicação para você explicar. 2. O texto descreve uma série de atividades feitas pelos indígenas nas terras em que moravam. Você sabe como os não indígenas utilizam a terra? Vamos pensar, pessoal, como será que os portugueses, ou como será que nós, hoje em dia, nós utilizamos dessa terra? Será que é a mesma coisa? Será que a gente caça? Será que a gente nada no rio? O que será que a gente faz com essa terra, com a natureza? E na página 99, nós veremos um texto sobre o Brasil indígena. Atualmente, os cientistas indicam que os primeiros seres humanos surgiram na África e se espalharam pela Europa e pela Ásia. O que não se sabe ao certo é quando e como os seres humanos chegaram à América. Ainda há dúvida se os primeiros habitantes vieram da Ásia, pelo Estreito de Bering, ou das ilhas do Oceano Pacífico, em embarcações. Acredita que tenha sido por volta de 14.000 a 18.000 anos atrás. Esses grupos humanos se deslocaram em sucessivas migrações e em diferentes épocas, em busca de alimento e boas terras. Ao se estabelecerem aqui, dividiram-se em diversos povos e culturas. Os indígenas que viviam no território que hoje compreende o Brasil antes da chegada dos portugueses eram descendentes desses povos. Aqui nós temos a imagem da Luzia, reconstituição feita por cientistas com base no crânio de esqueleto encontrado em um sítio arqueológico em Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais. Luzia é o mais antigo esqueleto humano conhecido na América e teria vivido há cerca de 12.000 anos. Pessoal, o que o texto fala sobre a chegada dos indígenas aqui no nosso país, o que acontece? Quando a Terra era uma só, era a Pangeia, todos os continentes estavam juntos um no outro. Só que a nossa Terra, o planeta, ela é feita de placas tectônicas que estão abaixo do oceano e elas se movimentam. Quando essas placas se movimentam, ocorreu a separação da Pangeia. Tudo que estava aqui foi se separando até formar o mundo que a gente conhece hoje. E acreditam que, para os primeiros povos chegarem na América, podem ter utilizado o Estreito de Bering. Aqui é a Ásia, a Rússia, e nós temos uma pequena parte estreita que liga aos Estados Unidos. Acreditam que uma das formas de terem chegado à América foi através dele, há cerca de 14 a 18.000 anos atrás. É a primeira. Como os primeiros grupos humanos teriam conseguido chegar ao continente americano? Então vocês vão procurar no texto que lá fala duas hipóteses sobre como eles podem ter chegado aqui, há 14 a 18.000 anos atrás. E 2. Se um africano quiser migrar para o Brasil hoje em dia, provavelmente ele virá de avião. Pesquise quanto tempo dura, em média, uma viagem entre algumas das principais cidades do continente africano até o Brasil. O professor, pessoal, vai colocar uma lista de 4 cidades para vocês pesquisarem, e depois um exemplo. Nós temos a cidade de Lagos, da Nigéria, Cairo, no Egito, Kinshasa, na República Democrática do Congo, e Nairobi, no Quênia. Vocês podem pesquisar uma dessas no Google. O professor fez uma pesquisa onde ele colocou, por exemplo, o nome da cidade, Lagos, Brasil, avião. Ou então, o nome da cidade, Brasil e voo. Por exemplo, aqui o professor pesquisou Cidade do Cabo, Brasil, voo. Cidade do Cabo, uma das cidades mais conhecidas da África do Sul. E aqui vai aparecer, Rio de Janeiro, 2 escalas e o tempo, 1 dia e 21 horas. Então, na hora que vocês forem pesquisar, procurem algo parecido, porque vai aparecer os valores, vai aparecer as escalas e aparece o tempo de duração dessa viagem.